Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas temáticas. Hoje nós vamos trabalhar, como eu já havia falado, vamos fazer um estudo introdutório sobre o documento que fala, sobre o livro que fala, que especifica a missa e suas partes. Então nós vamos hoje apenas fazer uma introdução das temáticas que nós vamos desenvolver e estudar ao longo desse período, Então, bom estudo para todos nós. Esperamos que a gente tenha uma boa compreensão sobre aquilo que é o principal culto, aquilo que nos reúne como cristãos católicos, seja nas festas, seja também nos dias dominicais, onde todos nós somos convidados a participar sempre da celebração da Santa Missa para vivenciarmos a nossa fé cristã. Vamos lá então. Então aqui eu passei para vocês, são essas nossas temáticas que nós vamos trabalhar, começando hoje, iniciando essa temática bastante interessante e portanto a última que nós vamos trabalhar com vocês, porque a gente já está chegando ao final da nossa formação, já se preparando para receber o sacramento daqui a alguns meses. Então, quando se fala missa, a gente tem que entender que esta é uma celebração onde reúne todos os cristãos católicos, e elas acontecem durante toda a semana, elas acontecem nos dias de festas de preceitos e também, claro, no primeiro dia da semana, que é o domingo, onde todos os cristãos católicos são convidados a participar, devem ser fiéis na participação desta celebração, porque é um dia importante, é um dia muito significativo para a vida de todos os cristãos católicos. Então, todos aqueles que têm a condição de participar, todos aqueles que têm a condição de estar na comunidade celebrando, ele deve, portanto, fazer isso para que possa vivenciar a sua fé de uma forma mais efetiva e, claro, fazendo a ação e, claro, mostrando que você de fato é uma pessoa consciente e que vivencia a sua fé participando do principal culto da nossa celebração, da nossa vivência, melhor dizendo, da nossa vivência de fé cristã católica. Então veja bem, a missa ou ceia do Senhor, celebração na qual os cristãos católicos se reúnem para celebrar a memória do sacrifício de Jesus, ele é o principal ato de culto da Igreja. Então aqui eu trabalho logo de início, o livro trabalha de início a questão conceitual do significado da missa, chamada missa ou ceia do Senhor, na qual todos nós, católicos que somos de fato convidados a participar. Então, foi do lado de Cristo transpassado na cruz, isto é, de seu próprio coração, que nasceu esse admirável sacramento. E aqui nós temos uma referência bíblica, se você quiser conferir, está aí, Evangelista João, capítulo 19, no versículo 34, Foi a partir dessa ação, do transpassar do coração de Jesus na cruz, que nasce, portanto, este sacramento. Então é algo muito místico, e muito fundamentado na palavra e no ensinamento de Jesus. Missa tem sido ao longo dos séculos o cerne da Assembleia dos Fiéis, ponto alto da fé e da existência da comunidade, fonte e ápice de toda a vida eclesial. Então veja bem, a missa ela é o ponto alto da comunidade, da fé e da existência da comunidade. Logo, uma comunidade que não tem celebração da missa, logo, portanto, ela não vai ter existência, e logo também certamente não terá a manifestação de altíssima capacidade sobre a fé das pessoas.
e é também uma fonte e ápice de toda a vida eclesial, né? Toda a vida da igreja, toda a atividade da igreja, tudo aquilo que é feito dentro da igreja, para a igreja, acontece, portanto, devido à existência também da ceia do Senhor ou missa, né? Então veja que a missa ela é algo importantíssimo e fundamental, e diríamos até, como o próprio texto diz, é uma ação celebrativa que dá existência à vida da comunidade. Então o Senhor Jesus, reunindo-se para comemorar com seus discípulos a ceia pascal, privilegia aí dois gestos. Quais são eles? O pão do início da ceia e o quarto cálice de vinho que concluía toda a celebração. E ordena aos seus que, daí por diante, sempre os abençoasse em sua memória. Abre aspas aqui, fazer isto em memória de mim. Fecha aspas aqui. Veja que toda a celebração da Santa Missa, o presidente da celebração, o padre, o bispo, né, ele sempre reza, né, essa expressão. Ela faz parte, né, está dentro da celebração da Santa Missa. Fazer isto em memória de mim. Então a celebração da missa ela é sempre uma memória de Jesus Cristo, né? Afinal de contas, na celebração da missa a gente não celebra uma outra coisa a não ser a vida de Jesus, né? A gente faz memória dos feitos de Jesus, daí é que tem a palavra, né? A leitura da palavra, e depois tem o pão eucarístico, que são as duas partes, como o próprio parágrafo diz, da existência da celebração. A celebração da Santa Missa ela está aí, pois, centralizada em duas partes. Primeiro a palavra e depois o pão, né? A partilha do pão, a consagração do pão e o oferecimento dele para os fiéis, para a comunidade. No caso, pão e vinho, o pão e o sangue de Jesus, né? E é feito isso dentro da celebração, um ato de fé, em que todos nós acreditamos nisso e por isso a gente vivencia e participa da celebração da missa. Então a missa é assim uma fiel resposta da igreja a esse grande mandamento, né? A missa, como aqui diz, nesta linha, é uma fiel resposta da igreja a esse grande mandamento. Então a igreja ela responde, né? Ela responde o mandamento realizando a celebração da Santa Missa, né? Aos domingos, sobretudo, é obrigatória a participação, é obrigatória a existência da celebração da missa no domingo, né? E depois vem as festas de preceitos, né? As festas obrigatórias que acontecem ao longo do ano litúrgico, né? Então, passado mais de 2000 anos do acontecimento histórico, e que acontecimento histórico é esse, né? O Jesus Cristo, né? A morte, a ressurreição de Jesus Cristo, a vivência de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, a Igreja continua com fidelidade a missão de celebrar, a anunciar ao mundo a bem-aventurada memória do Senhor Jesus. Então, se existe um evento em que todos nós fazemos memória de Jesus, que é um evento recheado e completo, é a celebração da Santa Missa. Então, é o evento onde a gente faz uma memória fidedigna, vamos dizer assim, da presença e da existência de Jesus Cristo. Vale lembrar que toda vez que a gente faz memória, a gente traz a vivência, traz os ensinamentos e, claro, traz Jesus para os nossos dias, né? para a presença, né? Para estar presente junto à celebração da Santa Missa. E aí nós temos as peças, né? As pessoas, os membros da comunidade que fazem, né? Acontecer esta celebração dentro da liturgia. O primeiro é o padre, que é o in persona Christi, esse que representa a pessoa de Cristo, e depois nós temos os membros da comunidade, aqueles que cantam, aqueles que fazem as leituras, né? São pessoas importantíssimas e significativas
para a existência, né, e para o acontecer da liturgia, né, da missa nos domingos e nos dias de festas. Vamos lá, dando continuidade aqui. Opa, passou muito, vamos voltar aqui um pouco. Então, o Senhor, já falei, então com a fiel recomendação de Jesus, a Igreja, desde o dia de Pentecostes até hoje, jamais deixou de se reunir, em especial no dia chamado domingo, para celebrar a memória do Senhor, o seu sacrifício eucarístico, proclamando através dos séculos sua morte redentora e sua vitoriosa ressurreição dentre os mortos. Então veja bem, aqui é um evento que é histórico, né, que é tradicional dentro da igreja, que é a celebração da Santa Missa. Veja aqui que depois do dia de Pentecostes, desde Pentecostes, melhor dizendo, os cristãos, as pessoas, os fiéis a Jesus Cristo nunca deixaram de se reunir, né? Em especial no dia de domingo, né? Para celebrar a memória do Senhor. Então, o dia de domingo, ele é um dia muito importante para nós cristãos católicos. É o dia em que nós fazemos memória de Jesus. Não é participar da missa apenas como uma obrigação tão somente. Não é ir para a missa porque você é obrigado, porque você tem sacramentos, porque você é batizado, porque você fez a primeira Eucaristia, ou porque você tem uma fé. Também isso faz parte, mas você precisa entender que o dia de domingo ele é um dia de preceito, é um dia sagrado para o cristão católico. Ele não deve, pois, deixar de participar da Santa Missa nesse dia, a não ser que ele tenha alguns empecilhos, algumas dificuldades aí, N dificuldades, né, que a gente não vai mencionar agora. Tirando isso, e você tem condição de fazer, então você é convidado, né, a fazer isso sempre, né? E aí, para esses fatos peculiares que existem, que impede você de participar, a igreja ordena, a igreja orienta a forma como os cristãos devem, pois, participar. Tirando isso, todos nós somos obrigados, né? Eu vou usar a palavra obrigado porque de fato é isso, né? Nós somos de fato convidados de uma forma obrigatória a participar da celebração da Santa Missa. Se não tem ela, participa, portanto, da celebração da palavra com também a comunhão, né? Ou se não tem a comunhão, a palavra também já se faz necessário e importante. Sendo, pois, a missa um ato tão importante na vida da comunidade cristã, é que decidimos fazer um estudo da temática, né? Missa e suas partes. E essa, portanto, será a nossa tarefa ao longo desses dias. Está aqui, ó, é o livro que nós vamos estudar. Já havia falado dele para vocês e eu trouxe aqui a fotozinha dele novamente porque é o livro que nós vamos estar estudando, refletindo, e esse livro vai tratar especificamente da missa e suas partes. Então é o nosso estudo ao longo desse período em que nós estamos iniciando. E qual é a tarefa, portanto, nossa durante esses dias? Primeiro é fazer a leitura do livro e realizar anotações das partes importantes. A nossa tarefa não é só apenas assistir, não é, as nossas formações, mas é ler o livro, fazer a leitura, né? Fazer a leitura com muito cuidado, com muito zelo, fazendo anotações, observações, certo? Nós vamos fazer a leitura completa deste livro. Depois participar da Santa Missa, procurando observar aquilo que o livro menciona sobre o seu rito. Então, uma vez que a gente está fazendo um estudo da missa e suas partes, se faz necessário que na prática a gente passe a observar como acontece a liturgia, né? Como se dá a liturgia e a organização ritual da celebração da Santa Missa. Por que isso? Porque isso vai de fato nos favorecer uma consciência, né? E vai fazer com que a gente possa participar melhor da celebração da Santa Missa, a gente possa estar presente de fato nesta celebração.
Isso porque a gente já conhece, nós estamos conhecendo, e aquele que conhece tem, pois, o dever de participar ativamente, não apenas assistir e não apenas observar. Participar, estar junto, estar fazendo, estar contribuindo para que a liturgia, para que a celebração aconteça na vida da comunidade e na sua própria vida. Então é mais justo e claro que a gente, depois de uma leitura, depois de um estudo desse, a gente não vá fazer ações inconscientes em relação à Santa Missa. A gente já não tem mais o direito. Por quê? Porque nós já fizemos um estudo, então nós já temos conhecimento. Tá certo? Então aqui são as tarefas. É o que nós vamos fazer. Ler o livro, todo o livro, e participar da Santa Missa, sobretudo aos domingos, Salvo alguns empecilhos que nós podemos ter, que vocês também possam ter, e que isso não vá favorecer a participação de vocês. Caso contrário, todos nós vamos estar sempre participando ativamente da celebração da Santa Missa, até porque o cristão católico tem o dever, de participar sempre. Ok? Então ficamos por aqui, grande abraço, espero que a gente possa estar aí logo de início nessa introdução, contribuindo fervorosamente para a vida ativa cristã de todos vocês. Grande abraço e até a próxima.